Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Feminino Cast. Um espaço onde nós trazemos mulheres inspiradoras, com histórias inspiradoras, nem sempre de muitas facilidades, sempre com algumas dificuldades, mas sempre trazendo ao final uma história que vai te inspirar. No dia de hoje, no episódio de hoje, nós vamos trazer uma mulher que tem muito a ver com o que eu quero discutir nesse episódio especificamente. Eu sempre gosto de fazer uma introdução falando sobre a questão da violência de gênero, que ela transita, na verdade, sobre vários aspectos. Nós temos a violência doméstica, já falamos sobre isso, já falamos sobre a Lei Maria da Penha, sobre o 5º lugar que o nosso país ainda ocupa, né, com o maior índice de violência. Mas, estruturalmente, a violência de gênero ela está presente em muitos espaços. E uma das coisas que penso que seja um pilar de fortalecimento é você estar num espaço onde você se enxerga como uma mulher de potência e que você possa liderar e entender uma outra mulher não como uma rival, mas como uma ponte. Eu vou te explicar como a nossa convidada de hoje se autodenomina ou busca ser uma ponte para outras mulheres, mas eu não vou adiantar a fala dela. Nós vamos falar hoje com a Amanda Passavante. A Amanda, ela é a fundadora, CEO do UOL Mulher, um dos maiores eventos para mulheres no Brasil. Inclusive, vai ter uma edição logo em breve, ela vai falar para a gente. E ela está sempre envolvida, ela é idealizadora de uma das maiores campanhas no combate à violência contra mulheres. Hashtag Eu Não Deixo Passar. Também mentora de projetos sociais sobre a igualdade racial. Ela é formada em administração de empresas, MBA em gestão empresarial, mentora de mentoras, empresária, palestrante, especialista em networking. Aliás, ela tem uma fala que eu gosto de destacar, que o poder do network é gigante se usado de forma correta. Pernambucana, arretada. Já gostei dela aqui, fora das câmeras, a gente já trocou umas figurinhas, já teve um bate-bola. E gostaria, antes de passar a bola para a Amanda, destacar, e eu gosto muito disso, que ela é empreendedora desde os 14 anos. Ela sempre teve o pai dela como uma figura de inspiração, mas infelizmente ela perdeu ele muito cedo. E aos 16 anos ela teve que desbravar, ir para a vida, ir para o mundo, assumir a empresa do pai, onde ela conciliava o trabalho e os estudos. Bom, uma mulher forte, sem dúvida nenhuma. Amanda, muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui conosco hoje. E como nós combinamos, eu gostaria de te passar a bola para que você fale sobre a inspiração que você trouxe, a reflexão que você trouxe hoje no seu Instagram. Eu gostei muito do que você falou. Então, em primeiro lugar, seja bem-vinda, o espaço é seu. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer ser tão bem apresentada como ela apresentou. Resumir minha história de tantas coisas, de tantos braços que o caminho veio me dando. E a gente estava conversando aqui sobre exatamente isso, sobre ser ponte. Exato. Eu acabei de postar, inclusive, antes de chegar, falando sobre isso. E eu acredito muito que o meu movimento, inclusive no post está refletindo sobre as pautas que vamos falar, me fez lembrar da minha história, o que eu fiz até aqui, o que eu faço e o que eu ainda tenho para fazer. E uma dessas coisas é ser ponte. Ser ponte é abrir caminhos, é puxar outras, é levar outras. É uma missão que, até falei para ela, confesso que às vezes é desafiador no universo feminino, por vários fatores, mas eu entendo a importância. Então, às vezes, quando eu paro para refletir, eu penso o porquê e o como eu cheguei até aqui, mas a gente tem muita coisa ainda para fazer, para falar. Sim. E para mover. Então foi uma das coisas que a gente conversou bastante, né, que você estava falando, então vamos iniciar com essa pauta ponte. E eu acho que todas nós mulheres temos essa missão, algumas não conseguem entender como ainda. Isso. E esse é o nosso papel de mulheres que estão à frente ou lideranças que estão à frente, mostrar a outras como também puxar. Quando eu falo que eu sou mentora de mentoras, é porque tem outras mulheres que têm capacidade de ser. Todo mundo tem algo a ensinar, todo mundo tem caminho a abrir, todo mundo tem uma responsabilidade com a geração que vem atrás. Então,
Para mim é muito interessante entender esse movimento e vir refletindo sobre isso, né, no caminho, exatamente sobre as pautas e as muitas coisas que vamos falar hoje. E essa questão de ser ponte, porque eu acho que engloba várias questões. Primeiro, a gente sempre fala, né, que a mulher, eu não sei porquê, ela acaba enxergando a outra mulher, principalmente quando é uma mulher bonita, uma mulher que se garante, né, que é forte e tal. Muitas vezes a outra mulher, ela teme essa mulher como rival. Mas eu senti na sua fala que você parte de um pressuposto muito bacana, que é o respeito. Então, inclusive, essa mulher que acaba enxergando a outra como rival, você consegue entender esse lugar de dor dela e trazer ela para uma outra realidade. Você me disse que você não gosta de ir com agressividade. Você gosta de ir com respeito, compreensão, para que você vagarosamente vá trazendo essa pessoa a entender por que ela tem que agir diferente, né? Essa questão de respeito e tal. Me fala um pouco de tudo isso e já me fala da sua inspiração para o UOL, para esse projeto, né, do UOL, como nasceu essa ideia? Porque deve ter tido uma inspiração pessoal aí. Sim, na verdade, vamos por partes. Por A partes. questão do entender o lugar de outras mulheres, a gente até conversou sobre pessoas, independente mulher, homem, Sim. ou realmente como uma pessoa se denomine. A gente precisa entender o lugar do outro. A gente não sabe de onde o outro veio, o que ele passou. Até dei um exemplo de um animal, que é o porco-espinho. O porco-espinho, quando ele sente, ele Ficou içado. ele coloca aquele espinho para fora, mas não necessariamente para te furar, mas que previamente ele tá ali. Então, muitas pessoas têm um lugar de fala, às vezes, um pouco mais agressivo ou diferente do nosso tradicional. Eu sou uma pessoa muito do diálogo, principalmente da educação. Não à toa que eu tenho um projeto com meninas pretas que estão no final da sua formação ou que acabaram de ter a sua formação para fazer ponte para o mercado de trabalho. Porque eu acredito muito na educação. Óbvio que aí eu estou falando de pessoas que estão ainda estudando ou que acabaram de estudar, mas quando a gente vai para um adulto que não tem as falas, que não tem o entendimento, o educar é o melhor caminho. Então, entender, Com certeza. o conhecer. Então, eu respeito muito, mas não acho que é o caminho que a gente consegue dialogar, que a gente consegue incluir. Quando a gente fala que a gente quer ter mais pessoas em determinado meio ou a gente estar em outros, a gente está falando sobre pertencer. E para pertencer é importante que todo mundo se entenda. Entenda o universo, entenda aquele meio e flua. Então, eu acho que isso é um ponto. Quando você vê uma mulher muito arisca para alguma situação, ela já passou alguma coisa ali que essa é a forma que ela se defende. Você ainda achando certo ou não, é a forma que ela se defende. Sim. Então, é a reação que ela tem, é algo que ela tem ali para fazer. Isso eu estou falando de qualquer pessoa. Então, a gente tem muito ainda para caminhar. E entrando na pergunta que você me fez de como surgiu e como tudo começou, falando do UOL, da UOL, que a gente acaba falando assim, porque quando fala do UOL é o evento, mas da UOL, do feminino, eu brinco que até o meu chat GPT, ele se posiciona como uma mulher e fala que a UOL tem que ser Ah, é? a UOL. Que barato. Esse ano a gente recentemente incluiu na empresa inteligência artificial em praticamente tudo. Eu tô amando. Foi assim, para mim tá sendo muito sensacional, porque é impressionante a velocidade. Impressionante. E diminuindo a sobrecarga do ser humano que tá demais. É. E aí eu brinco que até ela se posiciona assim. O UOL surgiu eu sou sócia bastidor de vários eventos de marketing digital e empreendedorismo. Então, eu não ia pro palco, eu não era a pessoa do palco. Inclusive, eu amo o bastidor, acho ele super confortável. Mas você é bem do palco, eu acho. Porque você é muito espontânea. Trabalhei para sair desse bastidor. E, inclusive, até meus próprios funcionários da época falavam, e muita gente que me conhecia, você tem que ir pro palco, você conhece, você que faz a coisa acontecer. E eu sempre tive um universo predominante masculino muito forte. Então, mesas de reuniões, inclusive eles até brincavam. Ai, nossa, a gente esquece que a Amanda é uma mulher. Era essa a fala que eu escutava com frequência, seja de sócios, seja de, enfim. Os meus eventos eram predominantes homens. Eu acho que a gente chegava a ter, tipo, 90% a 97% Uau. de presença masculina na plateia. No palco, nem comento. Aham. Então, tudo isso me fez entender o que é que eu construí até aqui, o que eu posso ajudar outras mulheres. Como eu consigo ter um evento com maior presença? Quais são os assuntos que a gente precisa falar? O que conecta com o universo feminino?
O que é que eu preciso ensinar do que eu aprendi para outras e assim a gente duplicar? Eu acredito muito no poder da multiplicação. Tanto que dentro das minhas mentorias eu falo muito. E eu ensino a fazer a mentoria. Eu até brinco, se quiser pode fazer igual. Copia a minha dentro do seu conteúdo e segue. Porque eu acho Você que quer ensinar e preparar a pessoa. gente tá para né? ensinar nesse mundo. É. Eu acredito muito no poder do ensinar. Que Então, bacana. daí surgiu o meu universo feminino. Eu comecei a participar de eventos, movimentos, a ser convidada. E, obviamente, sair dos bastidores. Porque no meu bastidor, ele dá base, ele deu bagagem, ele deu muita estratégia da que eu tenho, ele me deu muita estrutura, me deu muita capacidade para muita coisa. Mas eu precisava sair dele, porque como muita gente que me conhecia falava, você sabe muito, você entende disso, você tem que falar. Quantas pessoas a gente sabe que tá nesse palco, Amanda, que o que tá falando é só o que tá no slide. Infelizmente. Não, e você tem um carisma, Amanda. Não são elogios aqui baratos que eu estou fazendo. É verdade, você deve saber que você tem. Você tem um Obrigada. carisma, assim, né? Eu acho que você chega e você tem a sua luz, né? Então, Obrigada. eu acho que teve o seu valor a esses bastidores, mas é um desperdício não colocar a Amanda lá. Eu até brinco com os signos, né? Eu falo, eu sou virginiana, virgem adora um bastidor, mas eu tenho uma força leonina que eu deixava ela muito escondida por conta da terra virginiana. Ah, E fui entendendo isso, e na verdade, poder do autoconhecimento mesmo, de entender, de sair desse lugar aí de bastidor e quando você tem um bastidor muito verdadeiro, quando você tem uma base muito forte, quando Todo de fato alicerce, você né? tem o conhecimento, sair dele é muito prático. E hoje eu falo, tenho muitas mulheres, conheço líder grande de anos que fala, ai, para mim esse lugar é desconfortável. O lugar do palco, o lugar do elogio, porque quando você está no palco você acaba estando em destaque. Estando em destaque, você também normalmente é elogiada, porque a pessoa está lhe vendo, Sim. o que muitas vezes não via no bastidor. E eu falo, você tem que ir, encare, e você vai ver porque de fato você tem capacidade. Quem está no bastidor tem muita capacidade de palco. Não é todo palco que tem capacidade de bastidor. Isso Sim. eu falo, porque Ou seja, realmente... demanda um alicerce bem construído, que você vai fazer no bastidor. Exatamente. Eu falo, se você está falando comigo, desse jeito que você está falando aqui comigo, seja a profissão qual for, você tem capacidade de falar desse mesmo jeito no palco. E não necessariamente quando a gente fala de palco, não é um palco do tamanho que é o meu palco, né? Meus eventos realmente são muito grandes. O próximo a gente vai aí dar um pulo muito maior. Mas eu falo palco, às vezes é o palco da vida. O palco pode ser o seu Instagram, o palco pode ser um bate-papo dentro do seu consultório, se você é médica ou dá alguma coisa da área da saúde. O palco é você deixar de ser só aquela profissional incrível que você é, de estar ali em contato um a um com seu cliente, paciente, seja qual for a sua área, e passar a fazer por mais pessoas. Eu brinco que antigamente todo mundo precisava para estar num palco, ou estar em destaque, ou fazer uma mídia, era estar numa mídia televisiva. Hoje você tem a sua televisão. Se o seu Instagram tem 100 pessoas, imagina, tem 100 pessoas. Sim. Né? Você, para estar numa mídia televisiva antes. Então, se você tem 500, você tem 1.000, se você tem... Porque as pessoas também, às vezes, vêem número. Mas fulano já tem 10 mil. Mas antes de teve menos. Eu tive menos. Né? Eu falo hoje para eu chegar para os seguidores que eu tinha. Mas isso é uma audiência que é sua. Que você criou. Então, é o mesmo você está falando dentro do seu consultório, é o mesmo você está falando na sala de aula, se você for uma professora, é o mesmo... Não importa a sua profissão, mas você tem a bagagem. E eu falo, quem tem bastidor tem palco. Porque sabe o que é. Você não se preparou só para estar num palco. Né? Você não se preparou para desfilar só numa escola de samba e acabou o desfile. Não, você tem bagagem, você tem conhecimento, você tem estratégia, se for o seu ponto. Você tem a veia. É só você sair do que é confortável. Realmente, o bastidor é confortável. E Então, como que é o seu evento? Eu fiquei curiosa. Assim, me dá um exemplo, enfim. Você conversa com muitas pessoas, eu sei Sim. disso. Sei que você não... Ninguém começa aonde você está agora, mas eu quero saber do agora, porque depois a gente vai voltar, quero falar um pouco do seu pai, da questão de você ter tão novinha começado, mas vamos falar da Amanda hoje, onde você está, uma mulher mega inspiradora, que alcançou, com certeza eu sei que você ainda vai voar mais ainda, porque a gente está aqui para crescer até a hora de Deus chamar e a gente ir. Exato, né? exatamente. E aprendermos também, ensinarmos, enfim. A gente não pode se... Eu acho que nunca a gente pode dizer, cheguei onde eu quero. Não, né? Mas você já chegou num lugar de bastante destaque. Então, me diz, como que é um evento seu?
O evento maior que a gente chama de UOL Mulher, a nossa próxima edição tem uma expectativa de 10 mil pessoas de Uau! público. Parabéns. Então, quero muito todas as mulheres e todos os movimentos. A gente estava conversando sobre isso aqui nos bastidores. A minha ideia são mulheres e seus movimentos lá. Eu não quero ser só a líder sozinha. Eu quero que a mulher que já é líder daquela área, daquele grupo específico, leve o seu grupo e assim vá multiplicando. Então, é um evento que eu estou criando com muito carinho próximo para uma edição muito maior. E falando das edições passadas, só muda o tamanho, mas o nosso conteúdo é tentar, no máximo, no universo 360 feminino, que é desafiador, porque temos muitas pautas, Sim. Falar de forma prática e objetiva com profissionais que já puxam essa corda. Então, a gente fala sobre sexo, sexologia, ginecologia, pautas ali parecidas, mas fala sobre empreendedorismo, fala sobre marketing, vai falar sobre estratégia, sobre finanças, sobre saúde, sobre alimentação, sobre mãe, sobre a maternidade. Alguns eventos a gente acaba tendo outros um pouco menores para criar esse movimento ou para falar para pautas mais específicas, como a pauta maternidade. Sim. Eu entendo que a pauta maternidade ela tem uma necessidade de ter um evento exclusivo. Então, vai ter um Porque evento... tem muitas coisas dentro desse universo, A mãe né? não consegue estar 3 dias, né? O Ou Mulher é um evento de 3 dias, o dia todo, que requer realmente um foco ali para uma mulher que já está numa vibe mais empreendedora, que quer pegar todo esse conteúdo, entender como ela, enquanto mulher, consegue se reorganizar. A gente é muito cobrada pela sociedade de ser uma super poderosa. Inclusive, eu adoro até a Mulher Maravilha e por um período eu sempre dei muito ênfase à Mulher Maravilha, não para a gente ser uma super-heroína, mas para a gente entender que a gente consegue ser muito boa em quase tudo, não precisa ser 100%. A gente não precisa carregar esse peso. Então, por muito tempo, a mãe era assim, maravilhosamente mãe e todo o restante ficava defasado. Ah, é uma maravilhosa empreendedora e todo o restante ficava defasado. É uma maravilhosa mulher, esposa e todo o restante ficava defasado. Eu acho que a gente consegue ser prática e muito bem, e principalmente com o poder de delegar. Eu gosto da referência da Mulher Maravilha, não para a gente ser uma super-heroína, mas sim para a gente ter aquele potencial. Quando a gente olha aquela mulher, principalmente, né, a atriz que fez o último, que ela é incrível, maravilhosa, enquanto mãe, enquanto artista. Sim, a gente entender que a gente tem uma força interna e saber utilizar ela de forma estratégica para cada área. Não consegue ser 100%, delega. Eu sou um amante de delegar e não de delargar. Então, a ideia do UOL é pegar um pouco de todo esse universo e a gente transmitir de forma prática, com profissionais de cada área de forma bem efetiva. Falando no universo maternidade, a gente precisa de uma atenção. A mãe não consegue estar ali 3 dias, a mãe às vezes está amamentando. Legal essa sua atenção a isso, eu gostei. Porque você teve atenção justamente de saber, poxa, eu quero passar isso para a mãe, mas eu sei que ela não vai poder, então deixa eu adequar. Foi isso, né? Exatamente. A gente até pensou, até estava no mapa lá, nossa, mas se a gente fizer um espaço kids assim, assim, assado, a mãe não vai estar lá. Não é sobre o espaço kids ser bom ou não, o espaço amamentação mas ser ela vai estar lá e cá, né? Às vezes não é só um filho que ela tem, às vezes, enfim, são vários fatores. Não que a gente não tenha, eu acredito que eu vou ter, sim, mulher, gestante, amamentando, com filho mais novo, acredito. E a gente está entendendo sobre esse espaço. Mas eu acho que as pautas do universo maternidade, elas são muito específicas. Elas são muito mais práticas. A mãe, quando ela se torna mãe, o primeiro peso ela começa a carregar eu tenho um ser na barriga. O que é que eu como? Agora eu vou amamentar. O que é que eu como? Porque eu vou amamentar outra pessoa. Então, o que é que essa pessoa também vai comer, né? Esse novo ser. E aí, deixa de amamentar. O que é que eu vou dar para o meu filho? Então, a pauta, principalmente a alimentação, que é uma coisa que minha audiência sabe que eu tenho um foco muito grande. Eu sou uma ex-obesa, não é uma pauta que eu toco. Inclusive, eu acho que talvez o primeiro podcast que eu fale verbal isso, porque realmente minha pauta não é essa e o meu foco não é esse, mas sim o quanto a alimentação reflete na nossa vida, seja ela longevidade, seja ela alta performance. E aí, quando a gente vai para a pauta mãe, acho que um dos maiores pesos. Não consigo amamentar, o que é que eu faço agora? Aí o peso de que amamentou, o peso que não amamentou, o peso que eu dou uma madeira, o peso que... É um conflito ali existencial e eu acho que a alimentação é uma das principais, então é uma pauta que a gente vai focar
muito, e a pauta Legal. alimentação, maternidade é uma. E quando a gente vai falar até sobre empreendedorismo para mãe, as pautas são diferentes. É diferente. A mãe Sim, empreendedora, ela não tá ali 12 horas trabalhando. Não tá. Não dá. Ela pode nos intervalos dos sonos. Então, a ideia da UOL é essa união de praticidade do nosso universo 360. Então, a gente fala sobre absolutamente tudo que é possível dentro dos 3 dias. Que Então, legal. seja sobre divórcio, que é uma pauta muito necessária. Ó, essa eu posso ajudar, hein? A pauta jurídica é muito importante. Eu acho que a mulher peca em muitas coisas, inclusive no empreendedorismo mesmo. Eu falo que um dos primeiros pilares é você ter um assistente pessoal, porque é necessário por conta da demanda. O segundo é uma boa advogada. Aí todo o resto você vai contratando. Não, mas eu acho uma coisa que eu sempre falo, eu gosto muito cada uma de nós traz algum objeto de poder. Eu gosto muito da questão da informação, porque eu me sinto muito segura tendo as informações. Então, assim, quando eu recebo uma cliente, ou enfim, eu gosto de passar para ela o máximo que eu possa, para que ela possa mapear, para que ela tenha segurança com a informação de saber, eu vou para o caminho A, caminho B, caminho C. Então, a informação, para mim, ela dá muito poder. Tem muitas mulheres hoje, e eu falo de mulheres escoladas, tal, que muitas vezes não sabem certos meandros da violência. A violência, quantas vezes, Amanda, quantas vezes eu já não recebi pessoas, como eu te falei, escoladas, de um nível cultural assim destacado, e perguntando, violência psicológica é uma violência, né? Tanto que é uma coisa que eu sempre gosto de dizer, que a questão da violência, ela tramita em todas, né? Todas as classes as sociais, classes sociais. idades e todos os lugares. E isso é importante dizer, porque para que você não entenda, poxa, isso só vai acontecer comigo. Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. E eu vou te dizer que antes eu tinha uma certa resistência para dizer, e depois eu percebi que a pessoa tinha que entender que eu, advogada, que sei das leis, numa situação pessoal, eu escorreguei. Eu também. E tudo certo, né? Tudo certo não ter acontecido isso, mas, enfim, somos falíveis. Sim. Aquela questão que você disse, eu acho que é muito bacana a gente ter essa ideia da heroína e tal, para que você saiba que você tem força para chegar onde você quiser. Mas que se não chegar, tá tudo bem, Sim. né? Respira e vai. Né? Dá certo. Eu acho que a gente tem que entender que às vezes está tudo certo. Não tem dias que a gente levanta e que está um caos completo, né? Todas nós temos isso. Então, eu acho que é bom a gente saber das nossas potências e que às vezes a gente fragiliza ali e saber que você tem uma ponte, né, para te dar a mão e você se sentir forte. Exato. Amanda, eu gosto demais de voltar no passado. Assim, de tudo que você falou, me chamou muita atenção. Assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de gente. Eu gosto de histórias. Eu queria que você me contasse dessa questão da sua relação com seu pai, e de você, poxa, tão novinha, ter que, né, enfrentar aí uma administração de uma empresa que acho que você não estava pensando que isso ia acontecer, né? Me conta. Verdade. Eu até brinco mais ou menos verdade, né? Que eu comecei, eu sempre gostei de ter meu dinheiro. Eu também. Então, eu ficava pensando numa forma, assim, o que é que eu posso fazer, vender? Eu tenho uma sobrinha que é igual. Até quando ela tem algumas atitudes, eu falo, meu Deus, eu tô me vendo criança. Eu vou depois te contar umas coisas que eu aprontei criança também. Muito chocante, Larissa. E é muito figura. Mas eu ficava, meu Deus, eu quero ter meu dinheiro. E aí, quando eu saía com meus irmãos, eu tenho dois, um mais velho e um mais novo, eu sou a irmã do meio. E aí, assim, quando meu pai me dava alguma coisa, tinha um que torrava tudo, assim, em segundos. Eu era a que guardava sempre. Ah, é? Porque aí eu quero... Coisa aleatória da minha cabeça. Quero comprar uma caneca. Então, era isso que eu queria comprar. Não era um sorvete que eu queria tomar. Então, eu sempre fui muito determinada. Eu sempre fui muito determinada. Ai, que legal isso. Muito determinada. Quem convive comigo sabe o quanto eu sou determinada. Então, adoro isso. Eu já tinha essa visão. E aí, eu comecei com 14 anos a empreender, vender alguma coisa a mais que eu quisesse para ter meu dinheiro, para ter minhas coisas, enfim.
Não sabia eu que era Papai do Céu me preparando para eu perder meu pai. E depois, eu era muito apegada ao meu pai, mas teve um período que eu acompanhava muito ele em algumas reuniões. Eu falava, ai, pai, deixa eu ir pra eu ver, só pra ficar do lado, Por enfim. interesse seu mesmo. Por interesse, eu volto a falar, não sabia eu que era meu, né, Papai do Céu me preparando para eu perder pro meu pai. E aí tinha uma empresa que era responsável, a maior responsável pela empresa dele, né, faturamento, era o principal cliente, era normalmente o que ele me levava. Eu tinha, acho, 15 anos, quando ele faleceu, eu tinha 16. E eu ia sempre com ele, sempre que dava, diante dos estudos, que eu também sempre fui muito estudiosa. E eu sempre que podia, eu ia acompanhava ele para poder ver. Eu tinha só curiosidade de entender e ver o que era uma negociação, como era um atendimento, e obviamente também estar mais próxima do meu pai. Quando meu pai veio a falecer, eu voltei nessa empresa dias depois. Tinham coisas para entregar que eu sabia, porque acabava que algumas coisas eu comecei a acompanhar as coisas dele. E eu pedi à pessoa responsável da empresa se eu não podia entregar, continuar trabalhando até a virada do ano fiscal. Naquela época, não façam contas, né? Mas naquela época era nota fiscal manual. Então não era imediato que se entrava um óbito, nem se fazia um fechamento fiscal de uma empresa. E a empresa disse, eu topo. Então, eu estudava de manhã, fazia um outro estágio à tarde. Quando eu saía do estágio, eu saía para comprar as coisas, para poder fazer, para poder produzir, Que para presença poder de espírito fazer. sua, né? Então eu falo que assim, meu pai foi e é para mim a inspiração até hoje que mais tive na vida e que eu tive que engolir minha dor, meu choro, meu luto para poder tocar o restante e ter a responsabilidade. Mas foi uma das minhas primeiras escolas e muito da Amanda que eu trouxe até hoje. Então, para você ter noção, eu tenho contato com pessoa até dessa empresa até hoje. Então, foi muito gratificante no meio da minha dor ter sido uma das minhas maiores lições. Depois que virou ano fiscal, não consegui continuar por questões de idade, representatividade e empresa, mas foi uma mega experiência de entender tudo isso, de aceitar, de engolir, de existir, que eu falo que foi sensacional. Então, assim, o meu pai foi minha inspiração, foi minha bagagem, foi minha força para né? E uma maturidade, assim, meio fora do comum, né? Para uma menina de 16 anos. Porque, assim, como você mesmo falou, sabe, eu acho que se a gente pegar, assim, um pouco da sua história, desse pouquinho só que você já me colocou, era certo que você seria sucesso. Às vezes tem certas coisas que eu falo que é uma receita de bolo. Você tem que estudar, você tem que ser determinada, você tem que muitas vezes passar por algumas dores. Quando você falou lá fora que teve uma vez que você deu uma palestra com febre. Com febre 41. Minhas febres são muito altas. Então, chega a ter 42 de febre, assim, né? 2 dos últimos podcasts que eu gravei, eu terminei o podcast, fui para o hospital e fui internada. Então, assim, não que eu me gabe disso, mas, assim, Sim. eu acho que nada é fácil. Nem é pauta para dizer assim, faça isso também. Não é sobre isso. Mas, não. assim, para entender que todo mundo está passando por alguma dor, Exato, algum momento, é isso. algum desafio, alguma coisa. E não é igual para todo mundo. Sim, eu sim. falo, a cabeça realmente que eu tenho diante de tantos problemas que eu já passei na minha vida e saber existir durante dele, porque várias vezes já passei problemas que eu falava, eu desligava, passava pro meu enxugava a lágrima e eu tava com uma câmera ligada, eu saía para ir para uma reunião. Muitas pessoas não faziam ideia. E assim, o que a gente tá aqui para dizer não é que você tem que ser forte ao extremo, mas sim que se você tá passando por alguma dor, alguma dificuldade e conseguir resistir ou ter o apoio de alguém, que eu acho que é um outro norte, dá muito bem. Mas mais do que isso, eu falo uma das coisas, eu sei que eu sou determinada muito. Mas a minha cabeça é muito boa. Eu sempre cuidei de mim, da minha saúde mental, da minha Isso. autoconfiança. E isso me levou a ser determinada. Isso me leva a ser persistente nos meus sonhos, nos meus objetivos e ultrapassar algumas dores. Não é passar sobre ela, é ultrapassar ela. Sim. Então, assim, minhas dores eu sempre vivi. Não deixei o meu luto em relação ao meu pai de lado. Que eu falo que é uma outra coisa. Nossa sociedade também faz com que nós, mulheres, temos que esconder qualquer coisa. Esquece, lava o rosto e chora, como eu dei de forma prática. E segue a vida. Em algum momento, essa dor vai te cobrar de novo. E às vezes de forma mais cara. Então, o que eu recomendo é passe por ela. Mas quando você sabe onde você quer chegar, quando você está com a sua mente boa, todos os desafios se tornam pontes. Então, é uma referência que eu tenho para mim. Eu falo, eu me inspiro em mim, não como ego. Eu não falo isso no lugar do
eu do ego, e sim do eu da autoconfiança. Exato. Quando eu olho para trás, trajetória, desafios, gente, já passei cada coisa nessa vida, só eu sei. Que eu falo, passei, nada e ninguém me segura. Óbvio que eu me inspiro em tantas outras histórias de mulheres e homens, de pessoas, de seres que passaram. A gente entende que é possível passar. Mas quando você olha para trás, que você passou, e por que você passou e você chegou até aqui? Né? Mas Então, mas é isso. Eu gosto muito dessa ideia que você falou do desafio ou momentos ruins serem pontos. Porque, assim, é o desafio ou um momento ruim que vai ser ponte para você chegar num crescimento pessoal. Eu também gosto. É importante a gente dizer que, para mim, é um mix. Não sei se você concorda com isso. Eu acho que, óbvio, a gente não tem que ser forte o tempo todo. Existem lutos que nós temos que viver esse luto. A gente tem que viver as emoções que a vida vai nos entregando. Mas eu gosto muito da mensagem, porque hoje em dia as pessoas elas querem conquistar as coisas de forma muito rápida. uhum, E nem sempre é. Eu gosto muito dessa ideia de mostrar que chegamos aqui e ainda cheguei aqui, eu tenho agora o meu próximo desafio e depois o meu próximo, aquilo que eu falei para você. Eu vou traçando desafios para mim. Mas é importante a gente saber que a gente tem espinhos no nosso caminho. A gente vai lidando com eles, às vezes melhor, às vezes pior, mas nada é fácil. Eu gosto assim, porque assim, para você ter chegado hoje aqui, não foi só sorte. Aliás, muito pouco. Foi o quê? Foi dedicação, foi você estar lá com 14 anos acompanhando teu pai, com 16 anos lidando com luto e paralelamente se jogando. Enfim, foi muita coisa, uma soma de muitas dores, uma soma de muitas alegrias, de muitos lutos, de muitas vivências, que fez a Amanda de hoje. sim, total. Né? Com esse alicerce forte para você sair do bastidor e ir para o palco. Sim. Então, assim, eu gosto que todo mundo saiba que as mulheres que passam aqui, que são mulheres inspiradoras, são mulheres que nem sempre passaram pelos desafios de forma fácil, né? Eu costumo isso. dizer O que você a acha? sorte ela vem carregada de preparação. Tem muita gente que fala, ai, aquilo ali foi sorte, ai, porque ela é filha de não sei quem, a filha da... Enfim, nossa sociedade vem buscando qual que é a nossa desculpa para o sucesso de alguém. Exato. A Nossa, sorte, ela isso. vem com preparação, seja ela estudo, porque às vezes é uma carreira acadêmica, sim, tem que estudar, então a sorte ela vai bater na porta quando aquele seu momento acontecer, se você não estiver pronta, não vai ter, essa sorte vai passar direto. Eu uso até um exemplo muito prático nas minhas mentorias e palestras, que a sorte é igual um ônibus. Se você está pronta, você está na parada de ônibus. Quando ele passar, você vai dar a mão e ela vai parar. Ou, às vezes, o próprio motorista já para e você vai dizer, é esse ônibus que eu tenho que pegar. Só quando você não está preparada, a sorte vai passar direto. Então, você estar preparada no que você quer e no que você é capaz de fazer é muito importante para você ter sorte. Então, sendo de um lugar de privilégio ou um lugar sem privilégio, a diferença, e aí é um outro. Eu amo trabalhar com analogias, que eu acho que é muito mais fácil para se entender. Sim, sim. O lugar do privilégio, eu coloco muito a corrida. Né? O do privilégio sem privilégio. Dois corredores, um com melhor tênis e outro com pior, eles têm o mesmo caminho. E eles estão com foco no mesmo resultado. Normalmente é ganhar. Uhum. Eles podem chegar no mesmo lugar e ter o mesmo tempo, enfim, o mesmo. Só que um vai chegar muito bem, o outro com o pé ferido, sangrando, porque não tinha tênis, ou porque o tênis não era bom, ou porque o tênis feriu. Às vezes, o caminho e a trajetória é a mesma. É o mesmo caminho, é o mesmo foco, são as mesmas pessoas, enfim. Só que elas vêm de lugares e oportunidades diferentes. É possível. Só requer muito mais esforço, às vezes dor, às vezes desafio que o outro não sabe que passou. A oportunidade ali estão para as duas pessoas, elas só tiveram privilégios diferentes. Só não, né? Privilégios diferentes. Amanda, então, você é uma educadora nata. Eu amo. Eu acho, você traz isso, essas analogias que você traz, eu acho que você aproxima as pessoas. Porque você fala de uma forma. Você quer ser entendida, né? Eu quero isso, que as pessoas entendam de forma prática. Então, se você está no nível
de maior entendimento, ou enfim, você vai me entender. E se você não tiver, você vai me entender também. Então, Eu gosto disso, as viu? minhas analogias, e eu fui aprendendo com o tempo de falar sobre. Eu uso muita analogia de barco, de âncora, do a gente tá solto, para ficar mais fácil das pessoas entenderem que eu estou falando a mesma coisa. Isso é seu, né? É meu, foi o dia a dia que foi me É dando. o jeitinho Amanda de ser. Eu tenho prazer, eu já poderia ter deixado de fazer mentoria, mas eu acho que eu não só ensino, como eu aprendo muito. Com certeza. Então, essas analogias eu dando facilidade para entender como me comunicar com todos, né? Todas as pessoas, como ficar mais fácil, porque realmente se eu estou no nível acadêmico ou científico, a gente pode falar numa língua. Se a gente vai para um outro caminho, a gente pode falar em outra. Sim. Eu trabalhei muitos anos na indústria farmacêutica, que eu falo que foi minha segunda escola. A primeira foi meu pai, a segunda foi a indústria farmacêutica. E hoje eu sou muito na indústria da saúde, acabo indo muito para o caminho do autocuidado, do pensar e do se alimentar bem, e tem a indústria farmacêutica como uma suplementação. Então, é um outro caminho. Só quando eu falo com médicos, eu falo com um nível mais científico. Eu não preciso fazer. Mas se eu estou falando com um médico que está iniciando a carreira, que era uma das coisas que eu também gostava muito, visitar ali um R1, que está no primeiro ano de residência ainda, entendendo, as analogias sempre me ajudaram a ter uma comunicação universal. Então, todo mundo vai entender. Vai ficar muito mais prático e a gente consegue duplicar. Que eu acho que o segredo da nossa existência é a duplicação. É você com sua bagagem, com o seu conhecimento, é o outro que está ali por trás, aqui nos bastidores, com a bagagem. Todo mundo tem alguma coisa a ensinar. Com certeza. Todo mundo. Eu brinco que onde eu moro, até os mendigos eu conheço, faço questão, e às vezes conheço mesmo, e bato papo, e eles também têm muito a ensinar. E me ensinam muitas vezes, ou eu não tenho muito tempo, mas às vezes quando eu tenho oportunidade, eu converso e escuto ele. Todo mundo tem alguma coisa a ensinar. Você sabe que tem muita coisa que você falou aí, eu fiquei já pensando que eu quero te falar, mas você falou essa questão do mendigo, eu trabalhei muito tempo no centro. E, como eu te falei, eu sempre gostei muito de gente. Meu pai, ele é italiano, veio para o Brasil muito novo, tal, mas ele é uma pessoa que, apesar de ter prosperado financeiramente, ele conservou um lado que eu acho lindo, que é da simplicidade, né? E eu acho isso muito importante. Primeiro, essa questão que você disse, né? Que cada um tem algo a ensinar. Você tem que estar aberto a isso. E a humildade é muito importante, né? Porque a soberba, para mim, ela tá ali com a ignorância. Sim. Porque senão você não está aberto a receber, né? E lá no centro, nós tínhamos as profissionais do sexo, que todo mundo que é advogado sabe, que elas, nossa, elas estão, desde que eu me formei, elas estão lá, as mesmas. As mesmas. As mesmas, as filhas, as netas, mas enfim, elas estão lá. E eu falava com todas elas, com os mendigos, que eu gosto muito de cachorro. Então, o mendigo tem muito cachorro lá no centro. E é isso. Eu conversava com eles. Teve uma vez, eu me lembro, que eu fui até... como é que fala? Uma estagiária que estava comigo, porque um mendigo veio lá, era uma moça, que eu não lembro o nome dela, Maria José, e ela veio me dar um abraço. E ela estava suja. Sim, muito, normalmente. Mas eu não pude negar aquele abraço para ela, entendeu? E vou te dizer que estava super confortável, não estava, mas, poxa, como você pode negar um abraço? Porque ela tinha uma intimidade, ela veio assim, doutora, e me abraçou. E depois a menina pegou e falou assim, ai, doutora. Peguei e falei assim, sabe, enfim, essa pessoa tinha muito, talvez, a aprender. Né? Mas, enfim, o que eu queria voltar é que, no UOL, você entende, porque eu vejo isso como uma grande rede de apoio, né? Queria que você me falasse um pouco disso. E você falou da indústria farmacêutica, da questão da alimentação. Eu tive uma situação pessoal. Eu, antes de ser advogada, eu sou biomédica. Olha! Te contar aqui um pouquinho. Eu terminei biomedicina, fui para a Alemanha, estudei 2 anos de hematologia, voltei, coloquei tudo na gaveta. Isso. E fui fazer direito. Eu digo que eu era uma fase de ovelha negra, porque minha família toda era advogada. Acho que eu queria ser diferente, sabe? Eu dei uma de rebeldezinha. Sim, depois viu que não era. E eu, há 13 anos atrás, tive câncer de mama.
E graças a Deus peguei muito no começo e tal. E eu venho sempre trazendo essa pauta de uma forma tímida, começou assim, porque eu não queria transformar essa situação que aconteceu comigo numa bandeira, como eu vejo. Não, não quero, mas eu tenho uma necessidade muito grande de trazer as minhas experiências como uma fonte de informação, né? Sim. E eu conversei com uma das pessoas que veio aqui, a gente falava que hoje a gente fala muito mais sobre a saúde, não a doença em si. E a Sim. alimentação em si, associada à atividade física, ela combate, assim, Absolutamente tudo. tudo. A recidiva de câncer, ela é reduzida em quase 50% por conta dessas duas coisas. Sim. Pegando todas essas informações que eu te coloquei, a rede de apoio, a questão da saúde, da alimentação, do câncer de mama. Você trata essas questões aí no UOL? Sim, a gente fala muito. No andar do ano, eu tenho outros tantos eventos paralelos. Até porque fazer um evento grande, a gente tem que fazer muitos movimentos. Né? E até eu falo muito das minhas sete, que eu falo, minha sete é minha funcionária principal. Até elogio ela, falo, nossa, esse mês você tá de parabéns. Amanda, eu tô adorando. Eu não sou tão assim. Efetiva, Gente! é efetiva. E aí, quando eu falo sobre a UOL como evento, ela me corrige, que ela diz que não é um evento, é um movimento. Que realmente é um movimento que a gente faz, né? O evento é o palco. É como se fosse o troféu da corrida, sabe? A medalha final. Mas existem vários movimentos ao longo do ano. E um dos principais dele, que a gente ama estar, ama apoiar, ama pertencer, é o Universo Saudável. E, na verdade, o Universo Wellness. Eu não gosto muito de falar o universo fit, que parece que é só o universo, né, alta performance no treino. Mas sim o universo wellness, que é você cuidar você, do corpo, Saúde e mente, bem-estar, né? é se alimentar bem, é praticar uma atividade física, principalmente cuidar da saúde mental, que eu acho que é um dos starts e problemas maiores do universo humano, não feminino. Verdade. Então, o UOL é só um ponto. E aí, a gente tem muitos projetos. Tem uma veia social com o UOL Found, que é onde eu tenho um projeto das meninas que chama UOL Girls. Eu que acabei de ver agora, das meninas pretas pro mercado. A campanha Só Eu Não Deixo Passar, por ser um movimento que sou eu com outro coletivo, que ele não tem o UOL, não deixo passar. Porque senão... Porque qual que é a nossa ideia? Que fique prática essa comunicação, que as pessoas entendam que o ecossistema UOL existe, né? O UOL Mulher é mas a gente tem o UOL Mom, que é exatamente o movimento com as mães, com as meninas. A ideia de todo esse movimento é a gente levar maior comunicação e cada um deles trabalhar de forma efetiva. A alimentação e a atividade física é um dos principais, como eu estava citando com o wellness. Então, a gente apoia ou acaba sendo apoiado por muitos projetos desse universo. Então, tem uma corrida que a gente está fazendo parte agora, tem treinos que a gente faz, tem vários estúdios do Premium aqui de São Paulo, que a gente faz ações, que a gente faz aulões, treinões, que eu tenho outras marcas com o mesmo propósito com a gente, e falando no bem-estar de se cuidar para evitar determinadas situações, e entre elas, a que você citou. Dentro do evento, a gente sempre tem projetos que estão focados nisso. Então, já tive no meu evento o Amor em Mechas, que é um projeto lindo, onde se retira mechas não necessariamente... você precisa cortar o seu cabelo, às vezes são mechas aqui do interno, sabe? O amor é mechas? Amor em Mechas. É um projeto social lindo para mulheres que foram já vítimas de câncer de mama. Tem um outro que chama Mamas do Amor. Mulheres que têm rejeição à prótese. Já tive o Amigos do Bem, que aí é para outra vertente social. Enfim, tenho vários projetos. Já apoiei o Gerando Falcões. Tem muitos projetos sociais que a gente apoia. Mas falando especificamente no universo feminino, todo mundo até brinca. Pode falar com a Amanda. Se for projeto social, ela vai dar um jeito de colocar mais um dentro do evento dela. Pode ajudar. Bonitinha. Então, eu volto a falar. Eu entendo realmente que eu sou muito ponte hoje em dia. Muito. Eu sou ponte de projetos dos outros. Eu sou ponte de projetos meus. Eu sou ponte de mulheres. Eu sou ponte dentro da minha mentoria. E a minha ideia é que a gente tenha outras tantas sendo ponte. Ou, no mínimo, passando pela ponte que está sendo criada, que algumas pessoas falam, eu não quero carregar essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade ser ponte. Então, se você não quer construir uma, que seja o caminho. Então,
voltando à sua resposta, a gente faz muitos movimentos e eu tento fazer esse movimento sempre nos meus pequenos movimentos, nos treinos, nos aulões. Acho que quando a gente está ali vendo tantas outras mulheres se cuidando, falando sobre alimentação, é transformador o que aquilo ali pode fazer na vida. É Com como você certeza. falou, você já passou por um problema e o câncer, ele se alimenta do açúcar, por exemplo. Exato. Então, se todo mundo soubesse, tiraria o açúcar. Mas até eu, que também, assim, quase não consumo, em algum momento eu consumo. Pouco ou não. De forma a gente consegue ser um pouco mais saudável. E aí a ideia é nada com muito peso, mas sempre de forma muito mais prática e educativa. Então, por isso que vem essas minhas analogias para tudo. E a gente tentar fazer esse movimento de um pouco de tudo. Não tudo. Não somos super-heroínas, mas sim o que é que a gente pode despertar dessa super-heroína que nós temos internamente, né? Não Uhum. 100%, mas o que é que a gente tem ali desse muito fazer alguma coisa. Então, tudo que eu posso fazer de situações que vão fazendo movimento, seja ele pequeno ou não, a gente vai fazendo. É tão bonito de ver essa sua visão assim pro mundo, porque isso para mim é empatia, né? E eu vejo que dentro da copiando a inteligência artificial, dentro do movimento, né? Uou, você vê, eu acho que tem muitas coisas ainda que eu vejo com a sua cabeça, eu imagino que você deve deitar no travesseiro e ficar, zzz, né? Eu sei Sim, porque eu também sim, sou um pouco assim, às sim. vezes eu falo para mim, É, para de pensar, é. né? Mas assim, porque tem muita coisa para a gente falar, né? A questão da nossa saúde, do wellness, a questão enfim, das mulheres pretas, das crianças, das mães. É tanta coisa no nosso universo que a gente fica louca, né? É. Mas tem espaço para tudo. É só a Tem. gente. E a gente ainda tem muito o que falar sobre, que é acho que um dos principais focos junto do wellness, por isso que eu falo muito são dois universos que eu uno, que é o business e o lifestyle. Uhum. Né? E eu acho que eles não têm que andar separados, eles têm que andar junto. A gente tem muito a falar sobre cultura de empresa, sobre a responsabilidade de ter todas essas inclusões e entendimento. Nossa, a gente ficaria aqui assim muitas horas se fossem falar Você cuida de bem do todas as compliance, então, pautas. das empresas, porque eu acho que teve uma pessoa que eu conversei aqui, que ela me trouxe, eu nunca tinha visto, a Ana Buchala, que é da... Oh, meu Deus, de onde que é a Ana Buchala? Eu esqueci agora o nome da revista. Ela já foi diretora da Veja e tal, e ela tem uma profissional que ela chama que é Sensitivity Reader, que é a pessoa que lê as pautas e tenta ver se dentro daquela pauta está tendo capacitismo, gordofobia, alguma coisa. Eu Ah, achei muito perfeito, legal, legal. né? Ela Nossa. adequa enfim, os textos com o que a gente tem que passar hoje, né? Que a gente tem que tomar cuidado e tá certo, né? Sim, sim. Deixa eu te falar, duas perguntas finais aqui. Eu gostaria de saber, qual o legado, Amanda? Eu acho que eu já sei do pouco que eu conversei com você, mas qual o legado que você gostaria de deixar para a última geração? O que você entende de tudo? Porque a gente tem várias questões muito importantes aí que você colocou. Eu acho até difícil essa pergunta, porque não dá para a gente Sim. segmentar. Mas, enfim, seria a questão da ponte, de você olhar com empatia. O que você acha Eu acho que que te mexe? ser ponte é não só uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade de toda essa geração para que as próximas tenham oportunidade. Quando eu faço um projeto social como eu faço com as meninas, meninas pretas que estão no final da faculdade ou que acabaram de ser formadas, porque quando elas olham para 2 gerações atrás, ela bate na escravidão. A referência dela é uma avó escrava, na maioria das vezes. Raramente uma bisavó. Eu estou falando de bem perto, a gente está falando de escravidão 100 anos atrás. Então, é a avó. A mãe só teve a oportunidade de ser uma faxineira e uma diarista, e ela está se formando em direito, em medicina. Só que ela olha para um lado e para o outro e ela não tem referência. Referência, Se ela exato. olha para trás, ela não tem referência. Então, ela tem que buscar inspiração na história dela, ou ao menos saber qual o caminho dessa ponte. Para Sim. onde ela vai? O que é que ela tem capacidade de fazer? Como ela tem que se posicionar? Ela não tem que ser menor por conta de absolutamente nada. Quanto ela deve ganhar? Quanto e como ela deve fazer? O que mais ela deve se beneficiar? Quantas línguas falar? Para onde? Por onde? Por quê?
Então, são várias perguntas que muitas vezes as outras gerações têm dentro da própria família. Tem inspiração na própria família. Você deu um exemplo que você acabou seguindo exemplo da sua família. Às vezes, tem casos que não se tem exemplo na família, que tem que se seguir outros exemplos. E nem sempre esses exemplos são fáceis. Nem sempre as pessoas que tiveram esse caminho, esse percurso, querem ensinar. E muito mais do que ensinar, dar oportunidade. O que eu acho mais do que ensinar é dar oportunidade. Então, quando eu vejo um projeto como esse, e eu foco muito no final da educação para que elas tenham educação. Eu acho que a educação ela abre portas e caminhos e muito mais oportunidade para quem não teve. Se você vem de uma família que você não precisa dessa educação e você só tem experiência e expertise de negócios, você vai longe. Sim. Quando você não vem, a educação é que vai abrir tua porta. Exato, E o caminho. concordo. Mas você precisa saber para onde e o que direcionar. Para não aceitar qualquer salário, nem qualquer graça, nem qualquer posicionamento. Entender que é importante continuar estudando, que sim, você vai precisar fazer mais, que é o exemplo do tênis que eu dei. Sim, que você não está com o melhor tênis no pé, mas que você pode depois comprá-lo. E aí entra a mentora Amanda, que vai organizar essas questões para poder direcionar melhor a pessoa, né? Então, nossa responsabilidade é ser ponte. Então, criar essas pontes e ser pontes. E elas mesmo que passaram por essas pontes, também construírem pontes, começar a entender que as outras gerações vão ter elas como referência. Então, eu acredito que a analogia com a ponte é o melhor caminho. A gente tem que criar pontes para outras. Se elas não sabem o caminho da ponte, a gente direcionar onde está essa ponte para ela passar. Não derrubar pontes, não ultrapassar pontes, não achar que a outra é concorrente. Não, nada disso. Eu acho que a gente tem muita responsabilidade com essa geração que vem aí. É uma geração que tem uma informação de maior acesso na mão, não necessariamente essa informação que está de maior acesso é uma informação correta. Sim. Então, quanto mais conteúdo, melhor a gente tem na internet, quanto mais movimentos maiores a gente tem, acho que vai ter esse resultado. Então, eu resumiria realmente em ser ponte, em criar ponte e ensinar a construírem novas pontes. Amanda, você é única mesmo, porque eu nunca tinha ouvido essa adjetivação. E ela faz muito sentido. Essa sua capacidade de síntese, de fazer analogias, aí é uma coisa, assim, especial sua. E vem cá, para a gente agora realmente terminar, o que você diria para a Amanda de 10 anos atrás? Você acha que você chegou aonde você queria? O caminho foi como você imaginou? Nossa, chego até me emocionar, porque realmente não pensava nem um pouco e nem desejava, assim, um momento na minha vida eu desejei onde eu estou hoje. Hoje eu desejo outras coisas, tenho certeza que vou chegar lá. Mas a Amanda de 10 anos, a única coisa que eu podia dizer para ela é: aguenta, que você chega. E chegou, né? E ainda vai chegar muito mais. Estamos chegando, tem chão. Olha, você... Ai, gente. Não tem problema, eu gosto disso, porque eu adoro pessoas emocionadas. Eu sou uma emocionada. E assim, como eu falei algumas vezes, eu adoro gente. E eu adoro conhecer os seres humanos aí que estão aí dentro. Você é um ser humano sensacional. Obrigada. Parabéns. Tá? Obrigada. E muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por inspirar. E eu vou parar aqui, porque senão também eu me emociono, porque eu sou emocionada. Mas com certeza eu acho que a gente arrasou hoje, porque que mulher inspiradora, que mulher forte, que mulher verdadeira, que mulher empática. Uou, na verdade, né? Um beijo, muito obrigada, viu? Obrigada mais uma vez pelo convite, foi incrível. E eu quero ter vocês no próximo evento. No próximo. Beijo, até o próximo. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.